Irmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que é o único dessa conversa que ainda não chegou onde deveria chegar. Que é isso? É o único que não chegou na Espanha ainda. O que acontece, Gustavo? Fala isso com o Senhor Jesus, Jeová vai resolver esse negócio aí. Eu sou o Gustavo e estou aqui com o Marcos, que fez algo que eu ando temendo. Ele foi equipante de um acampamento e casou com a acampante, a Natália. Minha filha mais velha começou a ir em acampamento. Ai, meu Deus do céu, cada equipante que ela conhece é um desespero aqui em casa. Eu sou o Marcos, obrigado, Gustavo, pela minha apresentação. Você já me matou aí já no começo. Vai ter que contar essa história, né? Eu sou o Marcos aqui, estou pela segunda vez aqui na Espanha desde 2007 e me casei com esta rosarina argentina, Natália, e temos uma hija catalana, espanhola, de Reus aqui. Buen día, aquí Natalia, para todos ustedes, para los que nos escuchan, desde Argentina, Rosario, mas eu moro em Reus e casada com um brasileiro. Isso quer dizer que esse bate-bola aí de Brasil-Argentina pode dar certo, não tem nenhum problema, não é nenhum perigo. Eu sempre digo isso. E acá estou com Paulinho e com Gustavo. Oh, muito bem, gente. Tá todo mundo se sentindo em casa aqui, né? Eu conversando com amigos espanhóis, o Gustavo conversando com uma nova amiga argentina, né, Gustavo? Sim. Já preparei mi mate, estou tranquilo tomando um mate argentino. Muito legal. E o mais legal é que eu tô tomando meu mate, né, meu chimarrão argentino, e ela não está tomando porque ela não é uma argentina verdadeira. Ela é É, que já tá na hora do almoço aqui, Gustavo. Aqui já passou a hora do Paulinho, mate. Você não tá entendendo. Para o argentino... Não tem hora do mate. Mate é o dia inteiro. Não tem essa, tá na hora do almoço. Você toma mate quando acorda, toma mate durante a manhã pra trabalhar. Na hora do almoço pode tomar um mate ou logo depois do almoço toma um mate. Aí à tarde você toma mais um mate pra aquecer tranquilo. Fim do dia toma aquele matezinho de tarde. Aí depois de noite vai descansar tranquilo. O cérebro nunca desacelera. Verdade, vai descansar. É ou não é, Natália? É verdade. Não é todo argentino que toma mate o dia todo, mas que toma. Mas essa costumbre eu la he perdido. Ela é mais catalana agora, já tá mais no vermute agora. A gente tá entre o café e o mate, mas a gente não perdeu, porque eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, mas tenho família do sul e a tradição do chimarrão tem em casa, mas não tanto quanto os argentinos, e mais aún os uruguaios, que os uruguaios são mais que os argentinos, não? Mas mateiros? Mais mateiros. Tenho que ir lá no Uruguai, ainda tá essa pendência na minha lista e tomar mate lá no Uruguai. Mas olha só que triste, né? Uma argentina que foi casar com um brasileiro, morar na Espanha e perdeu a essência de ser um argentino. Tomara que ela ainda fale vós e não fale vosotros quando tá conversando. E lo que pasa que la cultura aquí, Cataluña, de España, esta cultura mediterránea, también tenemos que quererla y adoptarla como nuestra. Claro. Entonces, mas agora eu gosto de muito uma cervecita, batatitas, olivas, entonces la cosa cultura de todo. Aí você quer del mate quando comemos alguma coisa. Oi, tô falando espanhol, posso falar espanhol? De verdade. Esse vai ser o nosso episódio hoje. Vai ter uma mistura de português e espanhol. E eu e o Paulinho não tinha percebido, né? Não, a gente tava tranquilo. Não mesmo. Vai ser para toda a Latinoamérica, não só para o Brasil, né? É, isso aí. Quando tomamos mate, tomamos com algum alfajor, alguma cosita típica da Argentina, doce de leite, exatamente. Muito bom. E olha que legal, gente. Demoramos pra voltar pra Espanha, desde o Jetlag número 7, como o Gustavo falou, né? A gente volta pra Espanha todo Jetlag, porque, né, estou aqui contando a minha parte da adaptação de todos esses anos. Mas com um casal, né, entrevistado aqui na Espanha e bem, assim, especial, porque é um brasileiro que já vive aqui há muitos anos, que é mais espanhol do que brasileiro, acredito, casado com uma argentina que também vive aqui há muitos anos. Então a gente vai conhecer um pouquinho esse casal nesse Jetlag super especial.
Eu conheci o Marcos porque o Marcos me escreveu dizendo que estava ouvindo os episódios do podcast Irmãos.com e teve um episódio que a gente contou, acho que foi o último do ano passado, sobre algumas palavras que a gente conhece do nosso dia a dia no português e não acha correspondentes no espanhol. Aí ele me escreveu: Paulinho, eu sou o Marcos, tô aqui na Espanha e tal, já há tantos anos, e eu tô te escrevendo pra falar qual a palavra que a gente usa aqui pra gambiarra, porque eu falei, não existe palavra em espanhol pra gambiarra. Aí ele me escreveu falando, sim, existe uma. Eu nunca ouvi essa palavra, até hoje aqui na Andaluzia pelo menos, mas ele falou que a palavra é chapuza, é isso? Chapuza? É a gambiarra do espanhol? É a gambiarra do espanhol, é verdade, não lembrava disso aí, né? Eu escutava aí em alguns programas, disse assim, eu preciso aportar aí alguma coisa com o Paulinho, porque existe isso. Mas aí sabia que a Beth e a Evelyn tinham o contato de vocês, eu vou escrever aí, a chapuza. Ah, então você conhece a Beth. Então, a Beth é uma participante. Olha aí o fio, não é só por conta de gambiarra, não. Aliás, ele fez uma gambiarra pra conseguir te encontrar, né, Paulinho? Falou com a Beth. Sim, a Beth é responsável por nós estarmos na Espanha, né? Uma das responsáveis junto com a Evelyn. E com Deus. E, claro, né, tudo que aconteceu, né, enfim, nessa nossa história. E a Beth nos colocando em contatos, bons contatos aqui na Espanha. Estamos aqui com o Marcos e com a Natália para conhecer um pouquinho mais a história deles, né, Gustavo? Pois é, e fazia tempo que não aparecia aqui um casal que eu conhecia ao vivo. Normalmente são meus amigos, pessoas que eu conheço, que eu faço contato, converso antes, entendo da história e trago aqui pro podcast. Dessa vez o Paulinho falou, Gustavo, olha, tem um casal assim, tem uma pessoa assim, a gente fazendo o planejamento, né, de podcasts do ano, e ele falou assim, o que você acha desse? Eu falei, muito legal, vamos tentar o contato. Aí deu, sei lá, 2-3 dias que eu distraí, ele falou, dá pra marcar pra sexta-feira. Falei, como? Já? Ele, vamos marcar. Eu falei, sexta eu tenho que trabalhar. Ele, e agora, o que a gente faz? Eu lembrei, hoje é feriado, então nós estamos gravando na sexta-feira santa, trabalhando no feriado, mas com a maior alegria, trabalhando pro Senhor e conhecendo este casal. Já me diverti aqui um pouquinho antes de ligar a gravação, hablando castelhano, legítimo, e já fui lá, preparei meu mate, como sempre eu faço, tô sempre com meu mate aqui hoje, em homenagem à Natália. Vamos lá, me conta, gente, como é que vocês foram parar na Espanha? A única coisa que eu sei é esse BO que aconteceu no acampamento, negócio de zumbi, que vocês se conheceram, eu preciso saber essa história direito, e minha filha que não escute esse podcast pra não se inspirar. Mas eles já eram maiores, como se diz aqui na Espanha, né? Já eram adultos quando isso aconteceu, não é? Enfim. Então, tá ouvindo aí, filha? Não inspira, não. Espera ficar adulto. Respira primeiro, depois inspira. Mas, Marcos, você disse que 2007 foi a segunda vez que você veio morar na Espanha, e desde então, definitivo, né? Um dos jetlaggers que estão há mais tempo fora do país que a gente está conversando aqui. Mas você tinha vivido um tempo da infância por aqui também, é isso? Sim. Eu sou filho, né? Meu pai já faleceu, mas somos filhos de missionários, somos 4 irmãos, a Cláudia e o Gelson, a Cláudia que está lá em Barcelona, eu estou aqui, o Dalto está em São Paulo, está em Jundiaí, o Dalto e a Eliane, e a minha irmã Luziane, que também teve muitos anos aqui e hoje vive em Houston, né? Então tá a família toda separada, minha mãe mora em Maringá. Uau! Não, é uma típica família de terceira cultura, né? Porque a partir do momento que você abriu esse horizonte pros filhos, já era, né? Éramos filhos de missionários da Convenção Batista, né, Junta de Missões Mundiais. Então, em primeiro lugar, a gente foi para Bolívia, nos inícios dos anos 70 e pico. Depois fomos para Portugal, depois para Espanha, aqui na mesma região, Tarragona. Em 87 eu voltei, na verdade em 87 eu fui conhecer o Brasil, o país que eu nasci. Fomos para Rio de Janeiro, né, foi aí que a Cláudia conheceu o Gelson. Depois passei para o sul do Brasil e aí em 2007 estudei lá no Brasil. Então você morou 20 anos no Brasil. 20 anos no Brasil. Estive em Brasília, fiz o serviço militar aí na Guarda Presidencial aí em Brasília. Olha que legal. Isso foi que ano? 91. Eu estava por aqui jogando bola, brincando de pique-pega na rua. Um jovem.
Naquela época era o Collor, era o presidente, né? Era o Collor. Naquela época, eu não fui, mas naquela época tinha um evento com o presidente Collor, que o meu irmão mais novo foi. A escola levava pra descer a rampa do palácio com ele. Isso. E aí as crianças iam lá e uma vez por semana ou por mês, não lembro. Descia um monte de criança com ele a rampa do palácio. E o Marcos tava lá fazendo a guarda, né? E ele tava lá, olha que coisa. Se a gente olhar a fotinha do meu irmão, capaz de achar ele lá, hein? É verdade. A gente esteve junto aí. Pertinho, hein? Olha só. Mas depois, antes de vir para cá, minha vida também foi muito Rio, Paraná, mais o Paraná. Eu sou da terceira geração, meu avô também era pastor em Londrina, né, de Igreja Batista. Mas depois, 2007, foi quando meu irmão decide vir para a Espanha e as minhas duas irmãs estavam aqui. E aí depois eu decidi, vou para a Espanha também, né? Quero manter essa relação que fazia muito tempo que a gente não tinha. Você tinha nacionalidade na época já, espanhola? Não. Nunca, sempre fomos brasileiros, né? Não é igual o Paulinho, não, que tem um monte de nacionalidade. Não, né? é que hoje na Espanha você vivendo 2 anos legalizado, você já pode aplicar. Um brasileiro, né, pelo convênio já pode aplicar para nacionalidade, né? Naquele tempo, nos anos 80, eu era o único estrangeiro do colégio. Eu lembro, nos anos 85, 86, eu era o único estrangeiro do colégio. Então a gente era visto até como brasileiro, como uma admiração. Uau, Brasil, carnaval, futebol, não sei o quê, tudo a mesma coisa, né? Hoje essa realidade já não é tanto, porque o colégio praticamente mais da metade de uma sala de aula, dependendo de onde, é mais de estrangeiros do que daqui, né? Você esteve aqui na Copa do Mundo, né, de 82, que foi na Espanha, né? Você viveu isso. Nessa época, nós morávamos em Portugal, né? Tá. Mundial de 82. Mas aí você volta, então, em 2007, junto com seu irmão. Eu tô solteiro, meu irmão tá casado, vem pra cá, nascem também as 2 filhas do meu irmão. Mais tarde, meu irmão volta para São Paulo e a minha outra irmã vai para os Estados Unidos. E aí eu e a Cláudia, que continuamos aqui como irmãos, e o Gelson, estão ali em Barcelona, né? Pastoreando uma igreja em Barcelona. E nós decidimos, desde que nos fincamos aqui, decidimos servir nessa igreja onde nós nos conhecemos, na igreja de Salou, né? Qual é a cidade que vocês estão? Nós moramos na cidade de Reus. A capital da província é Tarragona, que é a cidade onde o apóstolo Paulo, historicamente, plantou uma igreja e esteve aqui, né? Olha só. Uma cidade romana, com uma influência romana muito grande, era a antiga Imperial Tarraco, e a cidade de Salou, que está entre 6 e 8 quilômetros, né? Também na costa, no mesmo nível de Tarragona, que é a cidade do Porto Aventura. Sim, que é o que a gente já está planejando por aí, é o parque de diversões mais famoso aqui da Espanha, das grandes montanhas russas, e tem também o Parque da Ferrari ao lado, né, que fica meio perto. Ferrari Land está dentro ali. E Salou é uma cidade pequena, de 65 mil habitantes aproximadamente. No verão aumenta um montão, a partir de agora, desta semana, por turismo que vem da Alemanha, principalmente Alemanha, Holanda, Inglaterra, França, muito russo, ultimamente muito ucraniano. E a gente congrega na igreja protestante de Salou, que é a cidade praia, um parque temático turístico, e que a Natália já um pouquinho antes de 2007 que eu tivesse, ela já tinha vindo pra cá, né? Eu quero conhecer a história da Natália agora. Isso, então agora pausa, a gente já vai chegar no zumbi. Pausa. E a Natália. Natália, como foi o seu caminho até chegar aí em 2007 por aí, né? Yo les voy a contar mi historia. Voy a hablar pausado para que se entienda, para los chicos que después nos van a escuchar. Mi historia comienza en Rosario. Nací un 24 de marzo de 1980. Soy la primogénita de una familia de 4 hermanos. Mamá. Olha, igual o marido. Igual seus filhos também, né, Gustavo? Só que não irmãos, tenho 4 filhos. Irmãos só tenho 2. Bueno, soy hija de Jorge y Liliana. Mi padre es hijo de alemán. Mis abuelos eran rusos alemanes. Mi abuela migró de un campo de concentración para Argentina. Entonces, se radicaron en Argentina. Sua abuela, russo-alemã. Correcto. Então, sua avó
que era russa, que cresceu na Alemanha na época da Segunda Guerra. Quando a guerra acabou, foi para a Argentina. Sí, escapó. Escapou de um centro Ela escapou, não foi quando a guerra acabou. Escapou de um campo de Escapó de un concentração, centro de concentración. literalmente. Ah, mi padre en su juventud va a una discoteca y la conoce a mi mamá, morena, descendiente prácticamente de India, criolla. Aham, os indígenas argentinos. Exactamente. Que são morenos, mas é pele branca, cabelo escuro. O argentino. Exactamente. De eso. De ahí hemos nacido 4 hermanos, yo la primera, y después somos 2 hermanas más, de las cuales una ya falleció, y mi hermano más pequeño, Emanuel. Bueno, en este trayecto de vida, mi hermana se enferma de cáncer, tuvimos una historia de este momento de cuando mi hermana se enferma, en el que yo dejo de estudiar y me pongo a estudiar para ser guardavidas, que en Brasil es salvavidas. Aham, salva vidas. ¿Ah? Salvavidas. Entonces, en esta época, a mí me dan la posibilidad de venir a España para hacer las prácticas. Entonces, vengo a practicar aquí. Isso no ano? Esto fue en el año 2001, 2002 que empiezo a estudiar, 2003 piso suelo español, en donde vengo a trabajar a las playas de España. Ah, você foi trabalhar como salva-vida nas praias, fazendo um estágio do seu curso. Correcto. Entonces, he vivido durante 5 años en verano España, verano Ah, Argentina. você passava 6 meses na Argentina no verão, nas praias da Argentina, depois ia para as praias da Espanha. Nossa, Correto. só Da no Argentina. verão. Como que eu... Olha só. Nossa, que interessante. Sí, sí. Dizem que as estações do ano são importantes pro nosso relógio biológico, tudo, né? Durante 5 anos você tapeou o seu relógio biológico. É, por isso que manteve jovem. O corpo dela achava que não chegava o inverno. É isso. Exactamente. Y bueno, así ha sido mi vida hasta que en el 2007 justo coincide en el año en que mi hermana muere, fallece, y yo tenía ya el cambio de visado. A mí me habían ofrecido para hacerme, antes me hacían visados temporales, y ahí me hicieron visado por 1 año. Convidaram para passar um inverno com visto aí na. Exactamente. Entonces dijeron, Natalia, ¿te querés quedar? Bueno, vale, me quedo. Me salen oportunidades de trabajo y ya decidí quedarme. Entonces, en este trayecto de que estaba terminando la temporada de verano, me toca hacer un reemplazo en un hotel aquí en Cap Salou, que es una zona que está perto de Salou. Era un retiro de mujeres. Yo era la socorrista, que aquí se le llama socorrista, tenía que estar. Ok, você estava substituindo o salva-vidas no hotel durante essa temporada. Eso. Había un retiro de mujeres, solo mujeres, que era un retiro de la FIEIDE, que la FIEIDE es la iglesia de la Federação de... É uma convenção, uma federação de igrejas evangélicas independentes da Espanha. Então era um retiro, um acampamento já cristão. Você já era cristã? Sí, yo soy cristiana de cuna, mi mamá... nasceu num berço cristão, tá bom. Exactamente, sí. Mis abuelos eran protestantes, no sabemos mucho bien los que emigraron de Rusia, y mis abuelos por parte de mamá, sí, todos cristianos. Então já cresceu na igreja, tudo bem. Sí, crecido en la Aí iglesia. foi lá ser salva-vidas no acampamento das mulheres cristãs. Ah, eu não tô vendo como o Marcos vai chegar nessa história ainda não, mas continua. No, você vas a escuchar, porque en ese momento fue el año que yo no pude viajar para Argentina cuando mi hermana falleció. Es un tiempo de Es crisis, un tiempo, sí, un tiempo ahí que no pude viajar cuando mi hermana muere. Entonces, al mes siguiente yo me encuentro con este retiro, en el que yo digo que este retiro fue pura y exclusivamente para mí. Que interessante. E você tava E já trabalhando foi pra nele. trabalhar, é. Aliando, yo estaba trabajando y claro, y como era un congreso de mujeres, ninguna se metía a la piscina. Así que yo fui al congreso. Essas mulheres crentes que não põem biquíni maiô num retiro. Ah, por isso. Então você não tinha o que fazer lá, a não ser ouvir as palestras e as pregações, entendi. Exacto. Y ahí yo conozco
el nombre de la iglesia protestante de Salou. Siendo que yo moraba en Salou, compartía piso, mas no conocía de la iglesia, porque también mi vida era mucho esto de ir y venir, ir y venir. Entonces, un día, cuando salgo de trabajar, me pongo los rollers y empiezo a buscar la iglesia. Você foi de patins? Sí. Não, só tô traduzindo isso. Eu não entendi o que era Eu isso. entendi, falei, aí, será que é isso mesmo? Puse patines y porque también trabajaba mucho e iba para todos los sitios con patines. Aham, legal. Entonces, conozco la iglesia, voy a la iglesia y me presenté y justo terminaba una reunión y me invitan a las reuniones de jóvenes. Ahí tuve una gran amistad con una de las líderes de jóvenes y que se llama Laura Navalón, que hoy está morando en Suiza, y ella, me invitó, nos presentó, pero hasta ahí no más. Y me invitó a un campamento. Que esto fue Agora sim, tô vendo o fim da história. Fin. O sorriso do Marcos já mudou. Entonces, pasa todo esto todo un año, porque esto fue más o menos en octubre, supongamos 2007, y en septiembre del 2008 yo voy al campamento, y ahí conozco al señor Marquitos. Al senhor Marcos. Al Señor Marcos conozco, Al señor Marcos. él estaba de monitor, y bueno, yo fui Sí. como acampante. Sim, aí a gente se conhece aí, a gente estava organizando, era eu, o Paulo, né, o outro Pablo, não, argentino, amigo nosso, que também era um dos líderes, e o Pau, que é o Pablo em catalão, né? Paulo em catalão é pau. P-A-U. E é o Olha, não tem o L, não é igual em francês, que é Paul. Não, é pau Pau mesmo. mesmo. É o Pau, o Pablo e o Paulo. Nossa. E aí a gente tinha organizado esse campamento, esse campamento de jovens, né? E tradição de campamento já vem pegado, né? Minha mãe tinha sido diretora de campamentos cristãos lá em Portugal. Eu fui equipante do Palavra da Vida durante uns bons anos lá no Paraná, no Palavra Olha da Vida só. do Paraná. O acampamento que meus filhos vão é o Palavra da Vida de Caldas Novas. Todo ano é uma luta. Quero ir. Ai. Quem quer? Segue a história. Nessa época do Brasil, que eu equipava junto, quem é o diretor atual aí no Palavra da Vida no Brasil é o Johnny, né? O Johnny Heimer. Na época estava lá, Ricardo Santana, que era... Bom, contando isso pela relação minha com o acampamento, né? Que a gente está na organização do acampamento, e aí foi quando a gente se conheceu Nessa noite temática. uma noite temática de programação, de uma gincana que tinha que buscar senhas e coisas e tesouros, e uma delas era passar por um zumbi que tinha umas tripas para fora e tinha que pôr a mão nas tripas, tirar uma chave, e esse zumbi era eu. Foi assim que a Natália me conheceu, né? Com a barriga aberta e as tripas tudo de Barriga fora. aberta. Que romântico, gente. Sí. Ai, foi amor à primeira tripa. Muito bom. Mas no fue amor, porque yo dije, qué horror esto. Y no. Y seguí, porque no toqué nada. Era como una de las que miraba, participaba en el juego, pero seguí. A gente se conheceu aí, né? Depois a gente foi criando amizade, mas um pouquinho pela ajuda da Laura, nossa amiga também, e da minha irmã, que é muito casamenteira, a Cláudia, né? Não sei o quê. Desde que eu cheguei aqui na Espanha, já estavam me enxufando aí propostas. Aí eu disse assim, mas quando chegou a Argentina... Enxufando propostas, seria um bem chovendo espanhol, proposta. Enxufar e ligar na tomada, né? Vocês entendem, né, pessoal? E aí depois a gente já começou no namoro, no né? Exacto, sí, estuvimos un año y medio de novio. Sí, sí. Na igreja de Salou Que legal. até agora a gente está aqui na igreja. Ô, Marcos, você estudou no Brasil e trabalhou na guarda presidencial, mas qual que é a sua formação? Fiz o serviço militar lá em Brasília, né? Pegando o gancho aí do Gustavo, que mora em Brasília, né? Na época eu tinha um tio, né? Meus tios que hoje moram em Curitiba. Eu fiz o serviço militar aí em Brasília. Meu tio também é pastor, é militar e é pastor. Então, tem um montão de pastores aí na família. E depois eu fui para Maringá, comecei a estudar direito
Direito ali, né, na Cesumar, ali em Maringá, e continuei na Faculdade Curitiba, em Curitiba, né. Mas na época eu estudava Direito, mas eu trabalhei na área editorial e trabalhei na área de telecomunicações, na Claro, quando a Claro começava seus projetos, propostas aí, né. Trabalhava como gerente de negócios aí na Claro. Tentou de tudo um pouco, né? De tudo um pouco, né. Mas o direito você não terminou? Não, eu fiz até o quarto ano, até o quinto ano praticamente, mas não terminei. Foi exatamente no ano que eu ainda estava estudando, tinha chegado um diretor novo na Claro, e os executivos de conta da Claro, ele tinha mandado embora todo mundo, né? E eu era um deles. E era a época de fazer mudança. Foi justo no ano que o meu irmão Dalton disse assim, olha, eu estou indo para a Espanha. E eu me lembro, na época, eu tinha recebido uma proposta de trabalhar como diretor financeiro da Vivo. E era um cargo que eu nunca esperava, não almejava, né? Ainda que eu era gerente de negócio, eu não almejava. Mas era aquele cargo alto. Top da carreira. Top da carreira. E o meu irmão me liga e diz assim, olha, eu estou indo para a Espanha. Se você quiser, eu compro a passagem para você e você vem comigo. Uau. E eu tinha que decidir se eu ficava no Brasil e aceitava esse trabalho, que era o trabalho dos sonhos, né? Eu, na época, estava em telecom, ou vinha para cá. E eu disse assim, sabe, eu vou passar o tempo e eu acho que agora é o tempo de viver com os meus irmãos, viver esse momento dos 4 juntos. Fazia décadas que a gente não vivia os 4 juntos, né? E eu decidi vir para cá. Abriu mão da possibilidade do emprego. Do supercargo. Nossa, você fez tão bem. Então. Não, eu já vivi. Meu pai já foi diretor financeiro da Telecentro-Sul, que depois virou a Oi. A Oi. Tempo de muito trabalho. Muito trabalho. Meu pai trabalhava muito. Meu Deus. Não, aí você saiu de uma possibilidade de um trabalho muito intenso, difícil, né? Talvez uma ascensão na carreira, mas que talvez trouxesse muito estresse pra você, pra vir pra um país onde, né, digamos que o ritmo é bem mais lento, né? E bem mais agradável de se viver, né? Com foco na família também, né? Então, aí você fez uma escolha, né, pessoal mesmo, assim, de qualidade de vida, talvez. A primeira proposta era a família, de conviver com os meus irmãos. Segundo, é a realidade da Espanha. Meu cunhado tem muita influência nisso, dizia, você conhece a Espanha, você sabe das necessidades que a Espanha tem, né? Então, a gente já sabia que o Brasil tinha igreja a cada esquina, o evangelho está muito mais que estabelecido. Posso dizer assim, tá? Exatamente. Então, eu sabia que a Espanha era uma necessidade, então eu queria também participar daqui da evolução. Ainda que, quando eu chego aqui, não é a mesma Espanha que quando eu tinha deixado, quando eu era adolescente, né? Já não é mais aquele lugar que só tem você de brasileiro, né? Já é um país internacional. Já é um país internacional. Então, chegamos, eu paro aí em Jaén e depois a gente volta, eu venho para cá, para Tarragona. Você passou por Jaén, na nossa Jaén aqui, a gente mora em Jaén. Claro. Quando os José estavam aí em Jaén, depois a gente sobe com a proposta de fazer um trabalho, e eu ia colaborar junto com o Gelson, um trabalho com brasileiros e exclusivamente com brasileiros aqui em Tarragona. Em Tarragona e em Barcelona. Foi aí que a Beth e a Evelyn entram nesse miolo todo, porque a Beth e a Evelyn, junto com o Gelson e a Cláudia, e eu também, né, meus irmãos, Dalton, a Eliane também, a Luzi, começamos um trabalho única e exclusivamente com brasileiros aqui, né? Então começamos um projeto em Barcelona e em Tarragona, em Salou, propriamente em Salou, né? E durante um bom tempo nós tivemos bastante, acho que chegamos a congregar na igreja de Salou mais de 100 brasileiros, né? Olha só. Em 2010, 2011, talvez por aí, mais de 100 brasileiros. A gente se reunia num culto só em português, mas na igreja onde nós estamos, né? Acho que nesse ponto é importante a gente explicar um pouquinho a grande variedade que existe dentro da Espanha, né? A Espanha é um país, digamos assim, para a Europa é um país grande, mas
comparado com o Brasil, é o tamanho de Minas Gerais, né? Então ele é pequeno. Só que dentro dele, eu ouso dizer que tem a mesma variedade cultural que tem dentro do Brasil. Você pega o Brasil, você compacta para dentro de Minas Gerais, você vai ver, assim, as regiões são muito diferentes, com características muito específicas. Então, nós aqui em Jaén, na Andalucia, apesar, né, de ter muito ponto de contato com a Catalunha, por exemplo, que é a região onde o Marcos e a Natália estão, existem muitas diferenças culturais, as comidas são diferentes, os sotaques são diferentes. Inclusive, na Catalunha existe um outro idioma oficial, que é o catalão. Então, vão ter coisas que o Marcos e a Natália vão contar que não são necessariamente como nós vivemos aqui, né? São realidades bem diferentes. Mas a questão do evangelho, da presença do evangelho, também não dá para comparar, por exemplo, com o que a gente conhece no Brasil, né? A presença das igrejas. Quando a gente fala que a nossa igreja aqui, hoje já é uma igreja de tamanho mediano para a Espanha, com uma frequência de 70 a 80 pessoas por domingo, o brasileiro olha e fala, 80 pessoas no domingo para uma igreja não é nada, né? Mas pra gente é uma grande vitória ter 80 pessoas se reunindo, porque existem igrejas que estão aqui há 200 anos que tem 20 pessoas. Qual foi a cidade que o apóstolo Paulo começou a igreja? Foi em Salou? Não, em Tarragona. Tarragona. Salou é propriamente uma cidade nova, né? Pertinho, né? Eu olhei aqui no mapa. Exatamente. Pra achar você. Mas essa história do apóstolo Paulo começar essa igreja não está na Bíblia, né? Paulo não chega na Espanha, ele tinha o desejo de chegar na Espanha. Isso talvez é o que é contado depois. A única menção é que o Paulo fala, né, em uma das suas cartas, de dizer, eu desejo estar com vocês, antes eu pretendo passar por Espanha. É a única menção bíblica que Paulo fala faz a essa região. Faz a essa região, a Espanha, né? Historicamente, aqui tem dois museus, o Museu Bíblico e o Museu Arqueológico daqui. Tarragona é uma cidade que foi governada, o mundo conhecido, a Roma conhecida, foi governada a partir de Tarragona por 3 anos, porque o Júlio César, por questão de uma doença que ele tinha na pele, os médicos dele disseram, você precisa estar na região mediterrânea ali da Espanha, né? A província romana, hispânica, né? Espanha, até então, era uma província romana, e Tárraco era uma cidade romana construída aqui. Tem até um mini coliseu. Que virou uma praça de touros, provavelmente. Não, porque na Catalunha já está bem proibida há um bom tempo, né? O coliseu era por iam cristãos, crocodilo, leão, e era um coliseu romano, mas em tamanho miniatura, que é de frente para a Praia do Milagre, que vocês comentaram aí anteriormente. Esse coliseu é a representação do que era Roma, uma mini Roma antiga, e Júlio César vivia aqui, né, um dos imperadores. Aqui, então, depois o apóstolo Paulo passa por aqui, planta uma igreja, 3 diáconos morrem aqui, morrem numa fogueira, 3 diáconos da igreja primitiva, e supostamente uma discípula de Paulo instala e continua o trabalho aqui, porque escuta Paulo pregar o evangelho, se não me falha a memória, em outra região, não sei se na Grécia, e Tecla escuta o evangelho de Paulo e vem para cá, também continua o trabalho e que supostamente, historicamente, tem esses vestígios de que Paulo esteve aqui. E tem até uma estátua, né, do Paulo atrás da Catedral de Santa Tecla, que é digamos, a padroeira daqui, né? Você tem que pôr a mão, beijar o pé e diz que ali, quem passar por aqui e beijar os pés de Paulo tem não sei quantos anos de indulgência. Olha só, uma vez eu fui em Dijon e lá era uma coruja. Você tinha que botar a mão na cabeça da coruja lá na França. Mas o evangelho então tá aí há 2000 anos. Mas o evangelho que vocês conhecem hoje em dia, catolicismo forte, o catolicismo fraco, como é que é? Que vocês, um dos objetivos de ir era pregar o evangelho. Você comentou que um dos objetivos era a necessidade do evangelho na Espanha. Aí de repente você tá numa igreja só de brasileiros. E aí, hoje em dia não é mais uma igreja só de brasileiros que você tá, né? Não, nós, depois que o Gelson e a Cláudia se foram, né, nós continuamos aqui com a igreja principal, que é uma igreja espanhola, né? Anteriormente o pastor Eduardo era um pastor britânico, mas se aposentou. Hoje o pastor
pastor principal é o Josué, que é um canário, pastor espanhol, mas que estudou todo o seu tempo na Irlanda do Norte, né? Nós temos uma relação muito grande, forte com a Irlanda do Norte. E nós nos integramos, cremos que o projeto da igreja, como uma igreja muito internacional que é, mas que tem um foco muito, muito importante. Salou é essa cidade turística, 65 mil habitantes, cidade normal e corrente, tem a prefeitura e a igreja católica no centro, né? Linares deve ser assim, né? A igreja católica está no centro. É exatamente isso, a prefeitura está de frente para a igreja católica, uma praça no meio. Salou, a prefeitura está aqui, a igreja protestante Salou está praticamente na frente, né? Só tem um colégio no centro. E a igreja católica principal está às aforas. Olha só. Mas nós temos um destaque geográfico e até arquitetônico, né, com relação à posição. Todo mundo vê e conhece a igreja protestante de Salou, né? A cidade de Salou tem a torre velha, que é uma torre de uma histórica, né, de um antigo castelo, que depois, mais tarde, descobriram que o nosso sino, a nossa igreja tem um sino que toca a hora e a meia hora, né? Na sua igreja protestante, tem um sino lá. Um presente que a rainha da Inglaterra ofertou, se não me falha a memória, para a igreja. E um grupo de igrejas, não que a rainha da Inglaterra ofertou, foi umas igrejas na Inglaterra que presentearam a igreja da Espanha, mas por ser um sino histórico, a rainha da Inglaterra teve que firmar. O sino da nossa igreja é o ícone mais antigo que existe em Salou, mais que a Torre Velha do Castelo de Salou. Que interessante isso, porque isso para mim é muito diferente mesmo da realidade espanhola. Aqui na nossa cidade, na nossa região, em geral, as pessoas nem sabem direito o que é ser protestante, o que é ser evangélico. Para eles, muitas vezes, é uma seita bizarra que tem aí que vai contra a Igreja Católica. Tanto que teve um momento muito emblemático no fim de ano aqui, a gente fez uma atividade da nossa igreja na rua, e aí temos 2 bailaoras flamencas da nossa igreja, então a gente tocou as músicas, elas dançavam, faziam a interação, e um amigo nosso, André, que já gravou aqui com a gente, brasileiro, ele faz esse trabalho de clown, né, que é o palhaço, que faz a interação com o público, e entre as apresentações das bailaoras, ele aparecia e contava um conto, alguma coisa assim, e sempre fazia um convite, né, amanhã a gente vai continuar isso aqui na nossa igreja, a igreja evangélica, que fica aqui no fim dessa rua e tal, e eu estava lá no público, né, acompanhando, vendo as reações e tal, e teve um momento que quando ele falou a palavra igreja evangélica, eu vi 3 mulheres que estavam vendo assim, tipo, fizeram, ui, ai, como se tivesse visto o demônio, assim, ui, saiu, deu as costas e já saiu, assim, sabe, como se fosse, nossa, eu tô dando palco pra uma igreja evangélica, né? Então, aqui, existe muito o respeito por parte dos nossos amigos, quando sabem que nós somos evangélicos, mas existe esse estigma, né, de que a igreja evangélica, eles não sabem muito bem o que é uma igreja evangélica, né? Não sabe, sei lá, é uma seita que veio destruir a fé deles, de alguma maneira, né? Porque a fé histórica que eles têm, assim, da tradição católica. Aí, vocês veem isso um pouco diferente, por um prédio numa igreja protestante tão bem localizado na cidade. Os espanhóis de Tarragona veem os evangélicos de uma maneira diferente? Lo que ve la gente aquí, a pesar de que son católicos muy fuertes, pero no todos procesan, digamos, esta fe o que les gusta de ir a la iglesia porque no lo hacen, porque las iglesias, así mismo las iglesias católicas están vacías. Lo que se conoce por no la iglesia protestante, sino por el evangélico, porque la comunidad gitana son los que más fuerte llevan el tema del evangelio aquí, o sea. A comunidade cigana. Cigana, sim. A hora que você falou isso, eu lembrei. Existe realmente uma associação da fé evangélica à comunidade cigana e existe um bom preconceito com relação aos ciganos na Espanha. Tem uma questão histórica também, e acho que a Catalunha recebe uma influência muito grande com relação a isso, porque na Espanha nós recebemos, na época, né, eu não estava aqui, da época do franquismo, do ditador, o generalíssimo Franco, para alguns reprimiu a cultura catalana, a língua catalana. Então, o catalão, digamos que sempre foi uma das regiões mais ricas da Espanha. Disputa aí com Madrid, País Basco, mas sempre foi. A arquitetura, o despojar da arquitetura, da
literatura, da língua catalana, principalmente da época do pós-moderno, né, da influência de Gaudí, o arquiteto da Sagrada Família, que nasceu aqui em Reus. Gaudí nasceu aqui em Reus. É mesmo? Esse cara, você anda em Barcelona, é Gaudí pra todo lado, né? Ele é idolatrado na cidade. Tem a poesia, tem a industrialização nesse início de 1900, pujante da Catalunha, mas que com as guerras e principalmente com a ditadura de Franco, o catalão se põe um pouquinho em contraposição da Igreja Católica. Primeiro que o catalão em si, de maneira geral, ele, digamos que é a região não mais culta, mas sempre mais modernista, né? Mais progressista de toda a região da Espanha. Mas essa aversão um pouco com a história da Igreja Católica Apostólica Romana, que está aliada à ditadura de Franco. Então, a Igreja Evangélica Protestante, nesse 1960, 1970, é vista com bons olhos, porque não é tida como aquela igreja da repressão da ditadura franquista. Interessante, abriu portas, né? Abre portas, exatamente, abre portas. É uma nova perspectiva, um novo entender de um cristianismo diferente, mas que ao mesmo tempo, e aí o Paulinho sabe muito bem, que aqui a conversão e batismo não é igual nas mesmas proporções que a gente tem no Brasil, né? Não, existe uma estatística de missionários aqui, eu preciso comprovar ainda a fonte dessa informação, mas dizem que, em média, o espanhol leva 10 anos de relacionamento com um protestante, um evangélico, até tomar a decisão de seguir a Cristo com a fé evangélica, digamos assim. É um processo muito longo, por vários motivos, né? Por vários fatores, por a história diferente, a influência diferente, pela presença mais forte do catolicismo e pelos males que o catolicismo também gerou, né? Principalmente por conta da ditadura de Franco, na sociedade. Então, assim, tem muita gente que é muito... Ou tem uma fé, digamos assim, enraizada no catolicismo, mas basicamente de tradição católica. E aqui a gente viu muito isso, assim, de pessoas que se dizem católicas, mas que não acreditam em Deus. Tipo, eu sou católico como se fosse a cultura católica, sabe? Eu sou católico, mas eu não acredito em Deus. Isso existe aqui. É muito curioso, é muito interessante você pensar como isso é possível, mas é que eles conseguem separar as coisas, porque é muito mais cultural do que de fé. E tem muita gente que realmente deu as costas pra tudo isso e vive a vida pós-moderna, avesso a qualquer religião, né? Mas hoje vocês conseguem perceber aí na região de vocês que o evangelho se expande na velocidade hispânica, mas se expande. Ou vocês não veem esse crescimento? Esse crescimento é mais de latinos. Que a única vez que eu estive na Espanha, eu fiquei vários dias lá na região de Málaga. E eu conversei com pastores, fui à igreja, e eu vi muito um evangelho entre latinos ou entre escandinavos. Porque lá na região de Málaga, eles vão muito pra lá, né? Então, tinha a igreja finlandesa, a igreja sueca, cultos na língua deles. Os protestantes não eram os espanhóis. Era raro. Tanto que nessa igreja que eu fui assistir o culto e tudo, era uma igreja tamanho P, por 30, 40 pessoas. Tinha um espanhol. O resto todo mundo era hondurenho, nicaragüense, argentino, brasileiro, outros. A nossa igreja, a de Salou, eu posso dizer que um pouquinho do Mediterrâneo catalão, né? Tem um pouco disso. É uma igreja espanhola, tem mais espanhóis. Sem dúvida alguma, a migração, principalmente latina, foi a que fortaleceu as igrejas aqui. E, em segundo lugar, houve o crescimento muito progressivo, mas muito lento, mas houve um crescimento entre espanhóis, né? Também da migração do leste europeu, e aqui a gente recebe muito, principalmente, ultimamente, ucranianos e russos, né? Ainda que tem... Mas eles vêm evangélicos? Não, a maior parte são ortodoxos, mas tem, na nossa igreja tem ucraniano, tem búlgaro, tem romeno, já teve moldavo, já teve... Hubo de Camerún, de França. Camerún, norte, alguma parte do norte da Europa, da África, França, americano temos, e aí Latinoamérica temos de praticamente todos os países. Mas os espanhóis são mais arredios, né, digamos assim. Não sei, a gente ainda tá fazendo observações nesse sentido, porque existem muitos missionários que vêm pra Espanha e pensam em ganhar a Espanha para Cristo, de certa maneira, assim, eu vou apresentar o evangelho para os espanhóis. E
E já vi estatísticas com relação a isso, muitos deles chegam e veem a dificuldade de se comunicar o evangelho aos espanhóis e veem os corações mais abertos dos estrangeiros, porque estão fora do país e tal, então se acaba atraindo muito mais e muitas igrejas acabam crescendo por conta disso. Ou que vêm latino-americanos que já vêm evangélicos, digamos assim, usando esse termo, né, de fora e já encontram uma igreja, e a igreja cresce, ou pessoas que estão vulneráveis e tal, precisando de acolhimento e encontram a igreja. Os espanhóis já são muito mais difíceis de serem atingidos pelas igrejas. Por isso que, assim, eu sempre falo que a gente vive uma exceção aqui na nossa cidade, que é a nossa igreja, nós somos os únicos não espanhóis da nossa igreja. Isso é algo impressionante para a realidade do evangelho na Espanha, né? Essa realidade tem sido desmontada um pouquinho, porque a nossa igreja vem crescendo. É uma igreja que madurou, foi uma igreja madura na época do Eduardo e da Esther Martínez. Madurou e depois com o Josué, digamos que deu uma renovação, muita gente de fora veio e está crescendo entre espanhóis e está crescendo entre estrangeiros. O que nós cremos é que a gente depois, tanto eu deixei a igreja brasileira, ou deixamos o projeto aparcado, porque cada um teve um chamado diferente, a Beth e a Evelyn foram para um lado, o Gelson e a Cláudia foram para o outro, mas a gente permaneceu na igreja de Salou. E entendemos que a convivência multicultural na mesma igreja, evitar igrejas étnicas, porque as igrejas étnicas, ou elas vão crescer com os próprios filhos, que aqui em Reus, Tarragona, tem igreja só de brasileiro, tem igreja só de argentino, tem igreja só de latinos, o resto de latinos. Os argentinos e os brasileiros, sempre separadinhos, né? Mas ok. Exatamente, tem uma igreja só de brasileiros, uma igreja só de argentinos, e uma igreja todos só os de outros latinos felizes juntos. Nem brasileiro, nem argentino. Aí os outros se dão bem, né? O problema é quando tem um brasileiro. Tirou esses dois países aí. E a nossa é uma igreja espanhola muito internacional. Nós fazemos 2 cultos hoje, por exemplo. Culto das 10 e o culto das 11h30. E nós temos uma afluência mais ou menos de umas 100, 120 pessoas no culto das 10 e uma afluência de 150, mais ou menos 160 no culto, às vezes até mais, no culto das 11, por causa da pandemia. Isso é impressionante, gente. É algo para a Espanha, algo muito especial. Uma cidade de 65 habitantes, nós tivemos uma afluência de 300 pessoas aqui. Eu digo assim, nós somos eu vinha da PIB de Curitiba, nós somos uma PIB de Curitiba daqui. De 65 mil pessoas a cidade, é isso? 65.300 pessoas participando dos cultos. População mais ou menos de Salou é isso aí. Varia entre mais e menos, dependendo, porque é uma cidade de verão, é uma cidade turística que transita muita gente de muito lugar, tanto da África quanto do leste europeu, Rússia, Inglaterra. E vão ter pueblos em volta também que às vezes não tem uma igreja evangélica, as pessoas acabam vindo, né? Exatamente. Aqui a igreja de Salou é uma igreja muito conhecida em toda a província. Em si é uma igreja muito conhecida, tanto por outros trabalhos que tem, desde a época do pastor Eduardo e Esther até agora com Josué, mas se tornou uma igreja muito conhecida aqui na região. Nós entendíamos que a nossa proposta era, com esta igreja, com os espanhóis, com os catalães, que a gente tem catalão independentista aqui dentro, tem catalão que não é independentista, espanhol catalão, e aí os internacionais. Então, é uma mistura muito grande, e que alguns dos nossos cultos são traduzidos ou para ucraniano ou para inglês. Mas a língua que acontece o culto é em espanhol, não é em catalão, não. Não, é espanhol. É espanhol porque, digamos que a maioria do pessoal, a primeira língua é o espanhol. Ainda que alguns dos catalães querem que se fale mais o catalão. Então, a gente faz mais um pouco em catalão, mas precisa, porque o espanhol é a língua bastante mais internacional. Vocês dois falam catalão? Falamos o catalão. Martina, a nossa filha, fala catalão praticamente. Fala catalão não, fala espanhol, mas fala catalão bem. E fala português também? Em casa a gente fala espanhol. Ah, tá. En casa hay una lengua que predomina y es la de mamá. Entendo.
Entonces, hablan el castellano, no es el español. Castellano hablamos. Sí, el castellano. Sim, não, é a dificuldade do casamento misto, digamos assim, né? Vai ser difícil manter o idioma dos dois dentro de casa. Então, essa garota que tava aqui esses dias, né? Tava comentando antes da gente começar a gravar. Veio uma colega da Clarice aqui estudar com ela. O pai é venezuelano e a mãe é brasileira. Pergunta se a menina fala espanhol. Fala nada. Fala português, a língua de la mamá. A mãe é brasileira. Você habla em la casa. Ela tá aí atrás, né? Chama ela pra conversar aqui rapidinho. Vem dar oi aqui, quero ouvir seu sotaque. Você entende bem português? Sí. Sim. Sí. Quantos anos você tem? ¿Cuántos años tenés? Vas a ser? Entende, não. Não Ah, entende, né? No entiende nada. Não, quando tá com a Beth Evelyn, entende tudo. Quando tá com a tia Cláudia, Ah, mas a Beth fala portunhol. fala tudo, né? Sí. É... Ou lá na casa dos tios, lá em Barcelona, aí a gente fala mais, a gente vai misturando. Quando tá lá em Barcelona, a gente vai do espanhol vai pro português para o espanhol. E Mas catalão. esta aqui é nascida em Reus. Ela é espanhola, não tem dupla nacionalidade. Mas a escola é em catalão. A escola é em catalão. Inglês também é bilíngue? Não, é mais catalão. O inglês é forte, né? Se fala muito inglês aqui também. Ah, que legal. Você já visitou o Brasil, Martina? No. Nunca? É mesmo? Olha só. Argentina, por supuesto que sí. Isso. Foi- Ah, claro! Fue a conocer al abuelo antes de partir. Ah, Se dio la posibilidad, pero Martina tenía 2 años cuando viajamos para Argentina. mas a avó brasileira já veio pra visitar a Martina aqui. Não, aún não. Aún não. Nossa, 11 anos. Personalmente, la abuela, falta la abuela de Brasil para conocerte, ¿no? Sí. Que solo se conoce por Video. videollamada. Uau, caramba. Esto es muy forte. Eu não conheço a minha sogra. Você não conhece a sogra. Por isso que você mantém essa jovialidade. Você mantém jovem. Olha Não só. conhece a Eu suegra. conheço a minha sogra. É melhor não falar nada, Gustavo. Bueno, Marcos la conoció profundamente a su suegra, porque cuando vino la pandemia, la suegra vino de visita, pum, cerraron todo Ah, E a sogra ficou presa. y a suegra ficó 6 meses na Espanha morando com su yerno. intenso. Na pandemia ainda, com tudo fechado, sem poder sair Mal de saía casa. de casa. Que Ah, é isso? Aí sim. Mira cómo el Señor ha sido bueno, porque nosotros hemos trabajado mucho repartiendo alimentos en plena pandemia. Del Ayuntamiento de Salou pidieron colaboradores en la iglesia para repartir alimentos a la gran comunidad de senegaleses que hay en Salou. Y entonces nosotros ahí hemos estado los dos a tope de trabajo repartiendo alimentos y demás, y entonces no disfrutó tanto con la suegra tampoco. Ah, então teve que sair. Quem desfrutou da vovó foi A a Martina, sí. Martina. Mas me conta aí um pouquinho, você foi aí para ser salva-vidas e o Marco foi aí para estar com a família. Mas vocês já estão morando aí já faz, sei lá, Quase 20 anos. 20 anos. 20 E a que se dedicam? O que vocês trabalham com o que aí? Hablo yo un poquito ahora. Así Vale. me- Sí, empiezas tú. Hablo yo un poquito. Está. Cuando yo vine, cuando empecé a trabajar a nivel de salvavidas, en mis idas y venidas a Argentina, estudié el instructorado de natación. Professora de natação. La de natación, correcto. Cuando decido quedarme aquí, yo empiezo a formarme aquí en España. Entonces, para hacer, porque no, esto de ir y venir no daba la posibilidad de terminar un curso. Entonces, empecé a hacer los cursos aquí. Luego tuve la posibilidad de trabajar en el Náutico de Salou. Conocí a una gran compañera, Viviana, que fue la que me introdujo en el mundo más deportivo de pilates, clases dirigidas y demás. Entonces, Fitness. en el mundo del fitness. Hoy actualmente trabajo
trabajo en el Club Tenis Salou. Soy coordinadora de natación y de la escuela de natación y de campus, de lo que es de verano. Organizo todas las colonias de vacaciones y llevo en este club trabajando ya 8 años. Ah, que legal. 8 anos como professora de natação e mais, né? Geral, coordenando. né? E o Marcos, o que a sua experiência de guarda presidencial e pré-formação de direito, diretor comercial da companhia telefônica, como te ajudou a se recolocar na Espanha? Eu deixo a opção, né, do trabalho me lembro da Vivo, né, da direção financeira, a convite de um amigo, né, já faleceu, mas um amigo disse assim: Marcos, eu te apresentei, fiz o teu currículo e aí o pessoal da Vivo quer te conhecer. E aí assim, eu respondi para ele: olha, Douglas, eu tô indo para a Espanha, que eu tô sentindo que esse é o meu tempo de voltar para a Espanha, que eu sempre quis voltar para a Espanha, mas sempre estava adiando. E os primeiros meses eu fui trabalhar de lava-prato e camareiro num bar-restaurante lá em Jaén. De superposição administrativa com secretário e motorista para lavador de prato. Isso é que é chamado, Paulinho. A gente fica... Mas isso é interessante ver que, assim, difícil falar sobre isso, mas o espanhol não tem a mesma visão para esses trabalhos que, digamos, que no Brasil chamariam de subempregos, não tem essa mesma visão, porque que trabalho é trabalho. Mas o Marcos é brasileiro. Eu sei. 20 anos no Brasil, tava no alto executivo. Esse escalão que ele trabalhava era de alto executivo de empresa de tecnologia, no boom das empresas de tecnologia, que essa época aí, tava tudo crescendo. E por mais que o espanhol e o Marcos tenham crescido na Espanha, ele fala, não, lavar prato no restaurante não é um subemprego, é muito diferente. Assim, é absurdamente diferente. Como o Gustavo tá falando, o meu choque foi grande, né? Meu choque foi voltar para cá e comecei como lava-prato, depois eu fui para a cozinha e aí na cozinha é onde eu me esmerei, comecei a gostar, né, Aí é legal, hein? Cozinha catalana, hein? Aí sim, é outro patamar. Na época era em Jaén. Jaén. Era lá na Espanha mesmo. E ajudante de cozinha num restaurante lá de Jaén. Mas é verdade que, como o Paulinho diz, né, aqui já esse conceito de subemprego é bastante menos do que como nós brasileiros temos, né? Mesmo a diferença dos salários não é tão grande, né? Alguém que trabalha de camareiro, né, de garçom e tal, para alguém que tem um trabalho de escritório, vai ser, sei lá, 30% a mais que o de escritório vai ganhar, sabe, aqui na Espanha. Não para ser o diretor financeiro de uma empresa de telefonia, Paulinho, na boa. Assim, hoje em dia, 2007 era outra realidade. Hoje em dia, o diretor financeiro da Vivo deve ter um salário na casa de 120, 130 mil reais por mês. No Brasil. Mas quando você converte o salário do camareiro para reais, sai por aí também. Entendi. Gente, pero aquí hay una realidad. Si Marco no hubiese venido aquí a España, no me hubiese conocido. É, claro. Sim. Não, Deus estava no controle. O que eu tô ressaltando aqui é o choque profissional. O choque profissional. E eu quero saber como ele superou esse choque profissional. Porque ele não foi aí por conta de profissão. Porque a gente entrevista muitas pessoas aqui que acabam indo, a profissão é o gancho que faz ele ir, entendeu? Aqui no nosso jet lag, a profissão, estudar, é o que faz a pessoa se conectar, sair de um lugar para ir pro outro. E o Marco, foi a família que levou ele. Mas não foi a família que levou ele porque ele era criança e ele foi no colo. Foi porque ele quis estar com a família. Ele tinha um projeto missionário, vamos chamar de projeto missionário, de abençoar a igreja e trabalhar, desenvolver com seus irmãos. Ele cresceu nesse meio, respirando missões. Mas, nesse momento, ele abriu mão de um super salário e um super emprego no mundo da tecnologia. Não tô dizendo que esse é bom, mas que é super, gente. É super. Eu não queria esse emprego também não, mas é super. E ele foi fazer um trabalho simples, que não precisava ter toda uma experiência para você começar lavando prato sendo ajudante de cozinha. E aí teve esse choque, mas tinha esse chamado. Eu quero entender isso. Ok, tive esse choque. Onde cheguei hoje com a minha profissão e como é isso e o meu chamado, a minha vontade. Os seus irmãos já não estão mais aí. Então mudou. Tudo bem que a Natália tá aí, né? Motivo para ficar para sempre, né? Também eu te entendo. A Cláudia e o Gel estão lá em Barcelona, mas aí a Luzi está em Houston e o Dalton e a Eliane estão em São Paulo. Aqui eu acabei fazendo de tudo, um montão de coisas mais, né? Em todo esse tempo que eu estive aqui.
E eu acho que nos últimos, sim que eu cheguei, replanteei, não, vou embora, vou para o Brasil. Teve uma etapa, não era a etapa que a gente estava namorando ainda, mas eu me replanteei, mas eu fiz uma oração e senti claramente Deus falando assim, olha, eu te trouxe aqui com um propósito e eu vou continuar te mantendo aqui, seja de uma maneira ou de outra. Mas eu senti que Deus estava falando claramente e eu tinha feito uma oração. Se eu permanecer aqui, eu quero uma família. Foi aí que foi desenrolando a nossa... Foi aí que você vestiu aquela fantasia de zumbi e tudo mudou. E tudo mudou. Vesti a camisa da seleção argentina e tudo mudou. Ai. Tudo tem limite, Marcos. Tem limite que a gente não faz. Mas já faz uns 4, 5 anos eu fiz o curso de socorrista, de natação, de socorrismo. Eu fiz o curso de salva-vidas também. E faz 4, 5 anos que eu estive trabalhando numa empresa para hotéis também, prestando serviços de salva-vidas e manutenção de piscinas também. Mas é através do trabalho com o esporte, que hoje um dos projetos que a gente leva, o Bola Brasil Academy, que faz parceria aí com uma escola de futebol da Alemanha, que chama-se Bola Brasil Academy. Uma escola alemã chamada Bola Brasil. Nada mais alemão, né? O fundador 7-1, né? Eles falam o que eles quiserem. Mas o Elmo é o fundador, né? Um ex-jogador de futebol brasileiro, possível futura reportagem para vocês aí, que está lá na Alemanha e que tem uma ONG que trabalha com brasileiros e estrangeiros também. Depois ele também me apresentou, conheci ele lá em Barcelona, apresentou Bola Brasil e então através do esporte também que a gente atua na igreja. A Bola Brasil é uma escolinha de futebol para crianças de 6 a 12 anos, mas que a gente só apresenta essa proposta à primeira vista para as famílias que vêm receber alimentos na igreja. Nós temos uma obra social muito grande, muito forte na igreja, tanto que é dividida ao mesmo nível com Cáritas e Cruz Vermelha, Cruz Roja. E a nossa igreja é muito conhecida pela obra social também, por várias coisas, mas uma delas é a obra social. A escolinha, o Bola Brasil Academy, está inserida na obra social da igreja e, através da obra social, crianças de outras nacionalidades que vêm com asilo político, que vêm porque não tem, por fugindo de fome, por fugindo de guerra, vêm e recebem alimentos e a gente faz proposta. Olha, seu filho quer vir, porque são famílias que não têm condições de pagar um tênis, uma natação, um esporte para o filho. E através da escolinha de futebol, a gente apresenta a reinserção, criar valores cristãos dentro da escolinha, de maneira sem apresentar Jesus diretamente. Por quê? Porque tem muçulmanos na escolinha de futebol. Então eu não apresento Jesus, mas eu apresento que esses valores Deus colocou no nosso coração, na nossa mente, para que pouco a pouco a gente comece a criar uma cultura de hábito dessas famílias estarem frequentando o nosso espaço, o nosso ambiente, o nosso lugar e que se sintam abraçados, que se sintam amados, que se sintam não rejeitados porque eu sou marroquino, porque eu sou argelino, porque eu sou, não sei, eu sou romeno, sou ucraniano. Então nós temos de todas as variedades na escolinha de futebol. Então, a gente atua também com estrangeiros, com a obra social, com o Bola Brasil, com a diaconia da juventude, né? Por isso, eu estive durante muito tempo aí, os últimos 5 anos, a influência da Natália na área de esporte. E um dos frutos desse pacote todo de relacionamento da comunidade cristã com a comunidade ao redor é a igreja ter 2 cultos com 100 e tantas pessoas, com gente de todos os países. Vocês percebem esse fruto? Então, dessa escolinha de futebol, nesses 5 anos, já teve crianças ou pais que se achegaram à igreja? Sim, sim. Que começaram a caminhada por dentro da... O Bola Brasil, na verdade, o Bola Brasil Academy começou na época de pandemia. Foi na época que eu fui para o Brasil, eu fui tentar fazer mais um levantamento de parcerias com igrejas, né? Na época era a CEPAL que a gente estava de olho, mas voltamos a isso. O projeto deve continuar sem ou com ou sem apoio de alguma igreja lá do Brasil, e nós começamos exatamente na época da pandemia. De lá para cá vem crescendo
E ultimamente a gente faz da escolinha de futebol para o Override, que é um projeto com crianças que todo sábado fazem já outro ministério, o Ministério Infantil da Igreja, que é através de brincadeiras e outras atividades lúdicas e palavra. Aí sim. Pouco a pouco vão fazendo esse processo de entrar numa igreja. Para o Paulinho entrar numa igreja evangélica, não todo espanhol. É o que o Paulinho comentou das moças na praça, das senhoras na praça. Quando viram que era evangélico, correram, né? Eu percebo muito esse cuidado por parte da igreja. A gente tenta aprender com a igreja, porque eles já estão aqui há mais tempo, né? São pessoas que já conhecem a realidade espanhola. Esse cuidado que eles têm para o momento certo de falar que nós somos uma igreja, ou que nós temos uma fé. Por exemplo, a gente fez um fim de semana aqui sobre saúde mental. A gente trouxe uma psicóloga que veio de Madrid, que é cristã, e a gente combinou 2 workshops, né? 2 talleres, como fala aqui, oficinas, né? Sobre saúde mental. Um para pais de adolescentes, outro para pessoas em geral. E a gente anunciou na cidade. A gente tem uma organização dentro da igreja chamada Famílias Criativas, que é como a gente usa para convidar essas pessoas para virem para lá. Então, no sábado, ficou bem claro assim, ó. Durante o sábado, a gente vai falar sobre saúde mental. Questões psicológicas, como ajudar os adolescentes e tal. De vez em quando, a psicóloga fazia um gancho assim, ó. Isso também tem a ver com a fé que eu tenho. Mas se você quiser saber sobre a fé que eu tenho, volta amanhã, que amanhã de manhã vai ser o nosso encontro aqui, que a gente vai falar sobre como a Bíblia fala sobre saúde mental. Mas, voltando ao tema, sabe? Com muito cuidado, assim, porque qualquer coisa pode espantar de um jeito de fechar portas mesmo, né? Então, esse cuidado a gente tem que tomar todo o tempo. Muito interessante ouvir isso, né? E falando da minha perspectiva de brasileiro que está no Brasil e as nossas igrejas aqui, a gente tem um discurso aqui de, não, tem que sair correndo e falando, né? Assim, a gente, que eu digo a igreja de forma geral. E dentro de cada ambiente cultural, você tem que analisar e entender a melhor estratégia. E, evidentemente, a gente não pode esquecer que a fé vem pelo ouvir. Então, mostrar a fé é um degrau na caminhada de apresentar Jesus. E muito interessante ouvir nas 2 igrejas, nas 2 Espanhas, que pelo jeito são Espanhas bem diferentes. Nas 2 Espanhas tem esse mesmo cuidado e o Marcos trouxe esse elemento histórico lá da década de 60, 70, como que a Igreja Católica se associou à ditadura ou foi associada à ditadura, né? Não sei direito como foi a história, mas então tem rejeição num lado e o Paulinho tá dentro desse universo católico, né? Onde ele vive. Então ali é... O mais fervoroso é a Andaluzia, sem... A Semana Santa aqui, né, no sul da Espanha é bem mais forte, né, do que mais pro norte e tal. Então, assim, é mais a tradição, muito mais tradição do que prática de fato, mas quando essas coisas acontecem, eles querem se sentir parte, né, porque eles são católicos, né, então nesse momento eles assumem a capa de católico, não, que eu sou católico, né, mas não reflete muito no dia a dia na vida deles. Natália, e você? Quando eu estava conversando com o Marcos antes, né, pelas nossas conversas por WhatsApp, ele falou assim, a Natália sim é vocacionada na profissão dela. Ela se sente desenvolvendo um ministério através da sua profissão. Como você vê a sua profissão / ministério na Espanha? Ya antes de la pandemia, cuando Martina tenía 2 años, unas mamás de la iglesia, 2 o 3 chicas, dijeron, Natalia, ¿por qué no hace clases para nosotras en la iglesia? Y entonces yo dije, bueno, sí, ¿por qué no? Serían aulas de fitness, de ginástica. Correcto. Y entonces empecé, cuando Martina tenía 2 añitos, con un grupo de mamás. Yo ponía a Martina en el carrito, en el cochecito, y salíamos a correr, o en la playa empezábamos a hacer un poco de, algún entreno de sentadillas, ¿no? Cosas para pasarlo bien. Sentadillas serían agachamientos. Eso. Sí. Entonces empezamos así. Luego pidieron que le diera unas clases de Zumba. Zumba. Que é uma dança mais fitness, né? Mais, normalmente. Ginástica, né? Ginástica. Entonces dije, bueno, hablamos con el pastor, con Josué, y las clases eran abiertas para el pueblo. Tuve que sacar el púlpito. Que legal. Dentro do templo. Dependendo da igreja, isso escuta é... essas aí, brasileiros, vamos dizer assim. Sí, chicos, sí, de verdad. Y sacamos el púlpito y empezábamos ahí, y con las clases hubo un altavoz y muchísimas
muchísima gente no cristiana vino a la iglesia. Entonces, era como una conexión que teníamos. Yo por ahí no podía dar atención a todas, pero las chicas ya de la iglesia cristiana sí que íbamos hablando, sí, mira, te invito porque nosotros venimos, ta, ta, ta. Y después tenemos para los niños, hacemos actividades, porque claro, todo era como que en la iglesia hacen zumba, por ejemplo. Anabel Anabel. é um fruto. Anabel é uma menina que começou nessa época nas classes da Natália, espanhola, casada com um uruguaio, se não me falha a memória, né? Sí, sí, sí. Hoje faz parte de um grupo de uma célula, um grupo de hogar, como chamamos aqui. Então já está sendo discipulada, já está sendo orientada, são frutos de... Que legal, da Zumba. Começou pela Zumba. O difícil da Zumba é achar música que não fale, né, as coisas mais complicadas, né? Bueno, eso es otra cosa, porque, digamos, para no tener una crisis yo misma, digo, ¿qué tipos de canciones voy a bailar dentro de la iglesia? Porque, claro, Boa pergunta. Digo, Tem igrejas que diriam todas, né? Não vai dançar nenhum tipo de música nunca, mas ok, vamos lá. exacto. Y entonces, bueno, cuidando las letras y enfocarlo siempre a que las mujeres vengan, a pasarlo bien, a que lo tomen como su momento. Y así fue surgiendo el tema del área de sport dentro de la iglesia protestante de Saló. Hasta hace un año atrás, como la iglesia tiene, al lado del edificio de la iglesia tenemos la canchita de fútbol, entonces ya cuando empezaba a hacer calor, ya empezábamos a hacer entrenamientos fuera de la iglesia. Entonces, todo esto en mí fue muy gratificante. Y hoy por hoy, que también trabajo en un club deportivo y en el que también me doy a conocer siempre, porque cuando estamos haciendo, están todos invitados o llevo invitaciones para el pesebre viviente. ¿Por qué? Sí, porque hacemos, a lo mejor las engancho por el baile. Claro, le digo, ¿tú te crees que nunca... Acelerou, calma. Acelerou um pouco. Eu entendo, Paulinho entende, mas vamos lá. Ay, perdón, Paulinho, perdón. Entonces, cuando, digamos, para la época de Navidad, de Natal, es cuando la oportunidad para invitar a muchas mamás que son alumnas del club. Ok, que não foram nesse projeto da igreja, que são lá do seu trabalho. Exactamente, que son de mi trabajo, invitarlas para que, Nós temos, que vengan. no Natal aqui nós temos uma grande musical e um pesebre vivente, que já faz parte do calendário cultural da cidade. O Uau. prefeito... O que é um pesebre vivente? É a cena do Natal, né? Belém, né? Como que é em português isso? Eu não Pesebre. sei. O presépio. Presépio, gente. É, caramba, fugiu a palavra em português. É que eles chamam de Belém e de pesebre, né? Pesebre. Pesebre viviente. Então, a gente tem um Belém Presépio. musical e que faz parte já do calendário cultural da cidade que o prefeito colocou, né? Isso é incrível, cara. Isso é uma coisa que a gente almeja aqui como igreja também, sabe? Porque a igreja católica tem uma presença bem grande nas festas culturais da cidade, né? A gente quer colocar a nossa também nisso, para que as pessoas saibam que nós fazemos parte da cidade, né? Não somos algo à parte que vive lá dos malucos, né? Que fazem suas atividades separadas. Sí, sí. Actualmente, ahora desde hace un año y medio, 2 años, estoy en una nueva aventura dando clases. Estoy con niños autistas dentro de una piscina, clases de natación con niños autistas. Entonces es un área que no había tocado nunca y sin embargo está siendo muy gratificante porque tengo 3 alumnos, una es rusa, la otra es ucraniana y la otra es de Georgia. Pero que se llevan bien, ¿eh? Entre la Sí. rusa, ucraniana, Rusa, a pesar de que sus países esse conflito se llevan bien, ¿no? Sí. Pero son 3 mulheres com filhos autistas, né? E que, pouco a pouco, vamos Também. introduzindo aqui no contexto da igreja, através do trabalho que ela faz ali no clube, né? Vamos dizer assim que o clube onde a Natália trabalha é um clube pico, não? Bem elitizado, né? Bem alto nível. Então, tem muita gente de vários lugares, né? Que acabam frequentando, ou de outras nacionalidades, e ultimamente bastante russos e ucranianos, ¿no? Que vienen. ruso, ucraniano, legal. lituano, bueno, gente que escapó de aquella zona o de la guerra que tienen, Dinheiro, né? correcto.
Y la última experiencia que puedo contar, como transmitir el evangelio, fue, vinieron las rusas, mis alumnas, mamá de los nenes, rusas y ucranianas, vinieron a la iglesia para hacerme una sorpresa por mi cumpleaños. Semana passada. Semana pasada. Y la rusa nunca había entrado a la iglesia. Dijo, yo creo en Dios por medio de la naturaleza. Ortodoxo, né? Sí, viene también de, no sé si familia ortodoxa y demás, pero no se congrega, no va a iglesias, ni nada. Y entonces ella pidió de que si nos podíamos juntar, que ella nos invitaba a su casa, porque quiere escuchar de esto que nosotros creemos. Uau. E é russa. Junto com a ucraniana. Junto com a ucraniana. Que incrível. Incrível. Essas são as oportunidades que compartilhar da nossa fé no local de trabalho trazem pra gente. São essas oportunidades tão gostosas de maneira lenta, às vezes só natural, de as pessoas te pedirem. Você pode falar de Jesus pra mim? E o legal deles é que eles já chegaram na Espanha, pelo menos o Marcos, né, com toda a história dele, né, com toda essa visão missionária, né, de estar nesse lugar. E parece que vocês sempre buscaram ser intencionais nisso, né? Vou usar o talento que eu tenho, a profissão que eu tenho, pra poder compartilhar esse amor de Deus onde quer que eu esteja, né? No meu trabalho, abrindo a igreja pra receber gente lá e oferecer aula de zumba, trabalho com as crianças, com o futebol, né? Vocês já chegaram e já começaram a buscar essas oportunidades. É por isso que isso tá acontecendo, né? E não esmorecendo, né? Mesmo depois de tanto tempo morando lá, seguindo firmes. No solamente, digamos, de esta migración también que está viniendo para España, pero nuestra experiencia con catalanes son con unas alumnas que yo tuve de Aquagym. Cuando yo me puse de parto, cuando parí, una de mis alumnas estuvo conmigo y con Marcos. Ah, e na sua casa, te ajudando. En el hospital. Ah, no momento do parto. Sí, do parto. Que se llama Carmen, dicho esto. Carmen y Rosa fueron... São amigas aqui, são catalanas daqui de Reus. Nacidas en Reus. Independentistas, com um sentimento catalão forte, né? E a gente mantém essa relação, né? A gente quer abraçar todos os estrangeiros, mas a gente quer ser intencional, como o Paulinho disse, com o pessoal daqui também, seja espanhol ou seja o catalão, né? Porque, na verdade, a gente não veio aqui para evangelizar, eu não venho para evangelizar brasileiro, mas se vem brasileiro, seja bem-vindo e sepa que a Igreja Protestante de Salou é uma igreja evangélica, protestante, de confissão batista, ainda que não está escrito lá, a Igreja Batista, né? Que isso aí praticamente é inexistente aqui, mas a gente quer alcançar os daqui, primeiramente os daqui, né? Que a gente tem relação com todos, tem. E Carmen e Rosa são dessas amigas que são da terra, catalanas daqui, né? E que tem já anos de que a gente sabe da nossa fé, sabe da... Preguntan. Le gustan escuchar, pero no es esto de que dar un paso más, pero siempre están en actividades que si había coro gospel, vienen al coro gospel, si hay un evento especial en la iglesia, vienen, si hay al pesebre viviente para Navidad, están siempre todos los años, digamos, es la manera más de estar con ellas, de atenderlas o de escucharlas y de compartir su cultura, sus charlas, es de esta manera. Essas entram na estatística dos 10 anos de relacionamento. Tava fazendo conta aqui da idade da Martina. Então. Exato. Espanhola raiz demora mesmo. Fiquem firmes. Catalão mais ainda. Mais ainda. De tener esto que, vale, quedamos para que vengas a casa. Bueno, quedamos tal día, buscamos fechas y horas para que ellos abran la puerta de su casa y tú puedas ir. Uma vez aberto com o catalão, eu posso falar que em relação a isso, esse conhecimento que o catalão é mão fechada, né? É porque o catalão foi um personagem muito ahorrador, poupador e ao mesmo tempo trabalhador e inversor, né? Investidor. Uala. Isso é muito espanhol. Uala. Esses dias eu escutando o Paulinho, né, falando de que vocês também já incorporaram palavras espanhóis e que solta assim, né, sem querer. Sim, tem muitas no vocabulário do dia a dia que entra, a gente às vezes nem percebe mais que é espanhol que tá falando, né? Eu tenho que pensar assim, qual é essa palavra em português mesmo, né? Não, e eu achava que a gente foi fazer
fazer trilha no fim de semana, e aqui é senderismo que chama, né? Eu achava que senderismo era uma palavra em português já. Aí eu postei nas redes sociais, eu tô aqui fazendo senderismo com meus amigos, o pessoal falando, o que é senderismo? Eu falei, não é brasileiro isso? Mas o catalão é assim, você precisa ter uma relação com ele bem... Como muy formal. Muito formal, exatamente, formal, mas a partir do momento que ele se abre bastante com relação a você. Ele não é tão alegre, digamos que é o curitibano, né, lá do Brasil, que dizem, né? Mais fechadinho, né? Eu posso fazer o paralelo aqui do que a gente conhece da Andalucia. Aqui, as casas, elas têm um recibidor. Eu não sei se na Catalunha tem isso. Que é essa primeira parte, que muitas vezes nas casas da rua ela fica aberta. É uma primeira porta que fica aberta, você entra num pátiozinho, depois a outra fica fechada. Eu digo que a vida do espanhol é muito parecida com a casa dele. Do espanhol não, aqui na Andalucia pelo menos. Você passar essa primeira porta é muito fácil. Aqui eles são muito receptivos. Eles te recebem, são acolhedores e tal. Na porta da escola você consegue conversar com todos e tal. Mas você passar essa segunda porta, que é entrar no coração, nos sentimentos, ou mesmo entrar na casa dele de fato, aí é um relacionamento muito mais intenso. Então a gente fica muito feliz porque a gente já tem alguns amigos espanhóis, inclusive hoje à noite vem aqui pra nossa casa uma família de espanhóis que a gente já conseguiu passar essa segunda porta. A gente já foi na casa deles, já estão na nossa casa e a gente já tá tendo conversas muito mais de coração, que é muito difícil passar essa segunda porta, né? Mas o que vocês estão dizendo da Catalunha é que essa primeira porta também é difícil, porque esse primeiro contato é mais fechado, né? O latino que tá aqui na igreja, então, como o argentino, vamos matear, qualquer momento é momento de fazer um mate e tal, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um assado, é fácil, essa chispa latina é fácil, dá uma certa vida à igreja, a igreja espanhola, né? Mas que essa tensão, ao mesmo tempo, eu acho que a igreja de Salou convive muito bem com isso, desse equilíbrio entre a cultura latina, a cultura do leste europeu e a espanhola ou a catalana. A gente, graças a Deus, convive bem, né? Teve momentos aí, talvez, na época da votação da independência, que a Catalunha criou um clima político talvez mais tenso aqui. Mas, em maneira geral, a gente convive bem entre estrangeiros, muito bem, posso dizer, muito bem, entre estrangeiros, já que é praticamente a metade da igreja são estrangeiros, e de várias nacionalidades diferentes, né? Mas que a gente tem esse acesso ao russo, ao ucraniano, ao catalão, ao espanhol, o espanhol que veio de outra região da Espanha, né? E outras nacionalidades mais. Mas isso é lindo, né, de ver, porque a gente vê, vocês estão aí na Espanha, foram para a Espanha, Paulinho e Dri foram para a Espanha, com o objetivo também de levar o evangelho para os espanhóis, para o povo daí, para os catalães, para os espanhóis. Mas Deus é quem sabe, né? E ele tem mandado pessoas do mundo inteiro para a Espanha. Hoje em dia tem sido difícil mandar missionário para a Rússia e para a Ucrânia. Em geral, eles são expulsos de lá. Da Ucrânia não, mas da Rússia. Eu conheço vários missionários que não foram necessariamente expulsos, mas o ambiente ficou tão tenso que tiveram que sair. Quantos russos também não tiveram que sair? E lá na Rússia não ia ter evangélico, não ia ter cristão para falar do evangelho para eles. E aí eles estão indo aí para fazer aula de natação para ouvir do Senhor. Não é legal isso? Ver que Deus vai mandando pessoas. Aqui antes de começar a gravar, como os latinos têm chegado no Brasil. A quantidade de amigos e de pessoas que aqui em Brasília eu me relaciono, que ou são filhos ou são latinos, equatorianos, venezuelanos, argentinos, uruguaios, colombianos, bolivianos, cubanos, que estão aqui no Brasil, é algo que não existia 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eu tenho percebido essa diferença. E Deus tem mandado essas pessoas pra gente falar de Jesus pra eles aqui no Brasil. Deus tem mandado esses russos e ucranianos e romenos para vocês falarem de Jesus aí na Catalunha. Então, muito gostoso ver Deus movimentando o mundo para que o nome dele seja conhecido. Muito legal, Marcos e Natália, conhecer a história de vocês. Tem muitas mais perguntas para fazer, mas eu vou deixar fazer pessoalmente, né? Quando a gente for visitar vocês aí, no verão, de preferência. Opa, Porta Aventura World, te espero.
A gente não entrou muito na questão da adaptação, né? Que já faz tanto tempo, talvez vocês nem lembrem, né? Da adaptação na Espanha. Já passou. Teve o choque, a gente comentou, choque do trabalho, né? Da mudança do trabalho, mas forte no chamado, passa. E entender a questão da igreja também, né? E para os nossos ouvintes também conhecerem, poderem orar um pouco mais pela Espanha, conhecendo mais da nossa realidade aqui, valeu muito a pena. E o Gustavo sempre tem algumas notícias no final aqui, para convidar nossos ouvintes e também para nossos convidados a fazerem parte, né, do projeto da Tente no Mundo, né, Gustavo? Isso, eu tive uma reunião muito gostosa essa semana com a equipe da Tente da África do Sul. Em junho teremos o treinamento lá na África do Sul e o pessoal da África do Sul está organizando diversas comunidades e nós aqui da Tente Brasil também estamos organizando diversas comunidades dentro do WhatsApp, onde a gente vai ter como estar próximos, né? Conectarmos e manter contato com tent makers, com cristãos que estão no mundo todo, compartilhando a fé no seu local de trabalho, né? O sonho da Tente, Marcos e Natália, é ter um cristão em cada local de trabalho do mundo todo. Quando a gente tiver um cristão em cada local de trabalho, o evangelho vai ter chegado a todo mundo. Então a gente precisa de alguém para dar aula de natação lá na Espanha, né? Como que o evangelho vai chegar lá no clube de esportes na cidade de Salou, né? Como esse projeto do futebol é muito legal, é muito interessante, como conectar com essas pessoas e levar, por meio do esporte, o nome do Senhor Jesus adiante. Então tem muitos projetos e a gente está criando esses ambientes. Então vocês fiquem atentos às redes sociais. Em breve teremos novidades aí nas redes sociais da Tente Brasil. Enquanto isso, você pode fazer o curso online que a gente tem da Tente Brasil, que é o curso Fé e Trabalho, onde a gente fala de maneiras práticas para você compartilhar fé no seu local de trabalho. Esse curso está disponível no Hotmart. O link vai estar aqui no post desse episódio e você vai poder fazer esse curso. Nós terminamos esse mês o Go Experience, no mês de março, foi muito gostoso. Uma turminha pequena, mas uma turminha bem interessada em ouvir sobre o Evangelho caminhando no mundo, como compartilhar o Evangelho, como o apóstolo Paulo nos ensinou a compartilhar o Evangelho, chegando aí até na Espanha. A gente aprendeu hoje um pouquinho de história também, muito gostoso. E teremos outro Go Experience, muito provavelmente em junho ou em julho. Vou soltar isso aí em breve. Estou só organizando umas outras agendas aqui de Go Equipped, Go Experience, que são os programas da nossa organização. Então fiquem atentos, nas próximas semanas teremos novidades da comunidade da Tente nas redes sociais e o curso Fé e Trabalho está à disposição de vocês. Façam lá, entrem, o curso é uma delícia, são 6 aulas, cada aula mais ou menos uns 40 minutos, você faz no seu tempo e aprende bastante e se inspira para ir para o seu local de trabalho falar de Jesus lá. Muito bom. Obrigado, Marcos. Obrigado, Natália. Obrigado, Martina, que tá lá atrás escutando, escondidinha. Lá, entrou pra dar um tchauzinho. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Adri, que não pôde participar com a gente aí. Quando vocês fizeram o convite, falei pra Natália, vocês querem fazer entrevista com a gente, ó. Nós somos famosos, amor. Esse programa vai ter que ser a nível Latinoamérica já, né? A nossa tendência era só de explicar mais ou menos como foi a nossa experiência já de bastantes anos que estamos aqui, em uma igreja bastante internacional, com bastante gente do mundo inteiro, mas que esse é o projeto que você pode levar o evangelho, exatamente como o Gustavo estava falando, através do seu trabalho, né? Que não só missionários, mas outros, através da tua profissão, você pode servir a Deus, né? Para mí fue fantástico. Me siento guay poder hacer cosas. Están invitados a casas cuando quieran, pueden venir. Te esperamos, Paulinho, para que te vengas a la montaña rusa con Marcos. Yo no subo, pero Marcos sí. Y seguimos en la lucha y seguimos como objetivo ser como Jesus. Muito bom, gente. Que delícia essa conversa. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por separar esse feriado aqui. Tanto Marcos e Natália, quanto o Gustavo, dedicando esse tempo aqui pra gente ter essa conversa tão boa. E mês que vem a gente volta com mais alguma surpresinha aí pelo mundo, né, Gustavo? É isso aí.